Olá, pessoal, tudo bom? Então, a professora Rosinha está aqui se cuidando, né? Espero que vocês também estejam se cuidando em casa, ok? Pessoal, então, começamos a semana 15, ela começa dia 13 e vai até o dia 17. Estamos dando continuidade ao assunto matriz, só que na aula de hoje, né, na aula 15, nós vamos estudar igualdade de matrizes. Então, pessoal, nosso assunto dessa semana, né, igualdade de matrizes. Nós temos aí duas matrizes que eu estou chamando de A e B. Elas precisam ter a mesma ordem, né? E os seus elementos correspondentes, né, aqueles que ocupam a mesma posição nas diferentes matrizes, eles precisam ser iguais. Então, eu trago aqui para vocês como exemplo, né, a matriz A e a matriz B. Então, observe que o correspondente de A na matriz B é o 3. O correspondente do 1 na matriz A é o D. O correspondente do 2 da matriz A vai ser o C. E o correspondente de B, o menos 5. Sendo assim, gente, nós vamos ter o quê? Que esse A vai ser igual a 3. O 1 vai ser igual a D, o 2 vai ser igual a C e o B vai ser igual a menos 5. Ok? Porque quando a gente fala que duas matrizes são iguais, eu estou dizendo o quê? Que os elementos que ocupam a mesma posição em matrizes diferentes, eles são iguais. Eu digo que o A1, o elemento que ocupa a primeira posição, que está na primeira linha, na primeira coluna, é igual ao elemento que está na primeira linha e na primeira coluna da matriz B. Então, quando a gente fala isso, nós estamos dizendo o quê? Que essas duas matrizes, elas são iguais. De forma geral, né, se a gente for olhar para a matriz geral, nós vamos ter o quê? Duas matrizes, que aqui eu estou chamando a matriz A, aparecem os elementos, né, de forma geral, o A1, o A12, o A1N, o A21, o A22, o A2N e assim por diante. E a mesma coisa aqui na matriz B. Vou ter o B11, o B12, o B1N, o B21, o B22 e assim por diante, ok? Então, observe que o A11 ele é igual ao B11. O A12 é igual ao B12. O A21 vai ser igual ao B21. E o A22 vai ser igual a B22. Então, sempre que cada elemento de uma matriz for igual ao elemento da outra matriz que ocupa a mesma posição, se isso acontece nas duas matrizes, então a gente vai ter uma igualdade. Então, todos os elementos da matriz A vão precisar ser iguais aos elementos da matriz B, conforme a sua posição na matriz, ok? Então, igualdade de matrizes, né? Nós vimos ali o exemplo de forma geral. Olhem para o exemplo numérico, né? Então, duas matrizes são iguais quando a primeira matriz é igual à segunda matriz, ok? Então, nós temos aí duas condições, né? A primeira condição é possuem a mesma ordem, né? Então, essa matriz é uma matriz que ela tem 3 linhas e 2 colunas. E a outra condição é que o elemento correspondente, né, o elemento que ocupa a mesma posição na outra matriz, tem que ser igual à primeira matriz. Então, nós temos duas matrizes. O primeiro elemento da primeira matriz tem que ser igual ao primeiro elemento da segunda matriz. Então, observe que eu mostro aqui para vocês, ó. O 1, 2, 2, eles ocupam a mesma posição em cada uma de suas matrizes, né? E eles têm o mesmo valor. Ó, o 3 está na segunda linha, na primeira coluna. Olhando para a segunda matriz, o 3 ocupa a mesma posição. Segunda linha, primeira coluna. Ó, o 4, segunda linha, segunda coluna. Então, por isso, né, essa condição também foi satisfeita. Então, essas duas matrizes são iguais, ok? Então, continuando a igualdade de matrizes, né, vamos ver uma observação bem importante que eu trouxe. De maneira semelhante, nós vamos ter duas matrizes, a matriz A e a matriz B.
elas vão ter a mesma ordem ou vão ter ordens diferentes. Ou os elementos correspondentes, alguns são iguais, mas outros não. Então, quando isso acontecer, nós vamos dizer o quê? Que o A é diferente de B. Por quê? Porque para o A ser igual a B, gente, nós não podemos esquecer que a ordem das matrizes tem que ser iguais e os elementos correspondentes das duas matrizes também precisam ser iguais. Então, observem aqui. Eu trouxe duas matrizes, que eu estou chamando de A e B. Elas vão possuir a mesma ordem, mas os elementos correspondentes não são iguais. Observe que a matriz A, ela é de ordem 3 por 2, né? Ó, 3 por 2, 3 por 2. Então, elas têm a mesma ordem. Os elementos, alguns são iguais, ó. O A12 é igual ao B12. Só que observe que o elemento A11 é diferente do B11. Então, se isso acontece, se eu tenho elementos diferentes, então essas matrizes elas não são iguais. Tá, pessoal, então vamos aí aumentar um pouquinho o grau de dificuldade, né? Ficou muito fácil, né? Falar sobre duas matrizes iguais. Então, se elas têm os números todos iguais, são iguais. Pronto. Mas pode acontecer o quê? Que não fique tão óbvio para a gente que essas matrizes são iguais. Pode ser necessário fazer algum cálculo. Então, olha o exemplo que eu trouxe. Considere as duas matrizes a seguir, né? Que eu estou chamando de matriz A e B. Para que elas sejam iguais, quais são os valores que as variáveis devem assumir? Então, observe que nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que o A vai ter que assumir que valor para elas serem iguais? Vai ter que assumir o valor de 3. Porque o número correspondente a A, na matriz B, é o número 3. Ok? Outra coisa, ó. Nós vamos ver que o D tem que assumir o valor de quem? Do 1. Porque na matriz A, o elemento A12 vale 1. E o elemento B12 está valendo D. Se eu já estou dizendo que essas duas matrizes são iguais, isso quer dizer que o D, né, ele vai precisar assumir o valor de 1. Agora vamos para a segunda linha. Na segunda linha, o 2 vai ter a mesma posição que o C da matriz B. Então, isso quer dizer que o meu C precisa assumir o valor de 2 para que essas duas matrizes sejam iguais. A mesma coisa o B. O B vai ter que assumir o valor de menos 5 para que essas matrizes sejam iguais. Então, o A vai ser igual a 3, o D vai ser igual a 1, o C igual a 2 e o B, né, gente? O B igual a menos 5, ok? Segundo exemplo, considere as duas matrizes a seguir. Então, trouxe mais duas matrizes para vocês. Para que elas sejam iguais, quais são os valores que as variáveis devem assumir? Então, observe que agora o elemento A11 está representado pela equação, pela conta aqui, A-1. E o B11 é igual a 7. Então, nós vamos ter o quê, gente? Uma equação do primeiro grau. Ó, porque o 9 já está igual a 9, o 4 já está igual a 4. E nós vamos ter aqui também, ó, 2b igual a quem? A 22. Então, nós vamos ter que resolver duas equações. Ó, o A menos 1 vai ser igual a 7, menos 1 passa para o outro lado, trocando o sinal, se está negativo, passa positivo. Então, o meu A vai ter que assumir o valor de 8. Porque se eu colocar aqui no lugar do A o 8, 8 menos 1 vai dar quem, gente? Vai dar o 7, ok? E olha o 2b. 2b igual a 22. O 2
tá multiplicando, vai passar dividindo. Lembrando que é sempre a operação inversa, né? Como eu tenho uma multiplicação, a inversa, divisão. 22 dividido por 2, 11. Então, meu B vai ser igual a 11. Então, se eu substituir no lugar do B 11, 2 vezes 11 vai ser igual a 22. E aí, então, essas duas matrizes serão iguais. Ok, pessoal? Pessoal, então tá aí, né, a proposta para essa semana. Então, o primeiro exercício, né, eu digo para vocês que as duas matrizes são iguais. Mas eu quero saber que valor, né, cada uma das variáveis ali precisa assumir, né, para que isso seja verdade. Então, tá fácil? E a questão número 2? Eu também digo que essas duas matrizes são iguais, só que eu quero saber quais valores, né, essas variáveis vão precisar assumir. Então, lembrando que, ó, no A11 eu tenho 2x. E na B1 eu tenho 4. Então, eu preciso dizer que 2x é igual a 4. Né? A mesma coisa eu vou fazer para o 3y, né? Vou ter que dizer que ele é igual a menos 9. Olha as dicas que eu já estou dando para vocês. Mesma coisa vou fazer para o z mais t e a mesma coisa para o 6 igual a 2z. Então, eu vou ter aí 4 equaçõezinhas que a gente vai resolver separado. E aí vai saber que valores, né, essas variáveis precisa assumir para que a gente possa dizer que essas matrizes são iguais, ok? Então, pessoal, só lembrando, né, que essa semana, se vocês observarem, a gente não trouxe a correção do exercício da semana 14. Por quê? Porque a ideia é que vocês façam esses exercícios e encaminhem para a gente pelo Teams. Porque durante a semana nós estamos tendo aí as lives, né? Com todas as disciplinas, com todos os componentes curriculares. E matemática, né? Você tem uma aula com a professora Roselane e uma aula com o professor Leôncio. Então, essa aula é para a gente tirar dúvida, né? Fazer exercício e conversar um pouquinho, né? A gente matar a saudade. Então, eu espero por todos vocês aí durante a semana e desejo para vocês uma boa semana e que vocês se cuidem, tá bom? Beijo da Rosinha.